Historia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 3 de maio de 2012, quinta-feira. O verbete é de número 2284. Ele tem 7 páginas, 49 elogios e 28 máximos. Eu destaco aí a divisão do detalhinho, que tem 22 máximos. O tema é a técnica de mais um ano de vida intrafísica. A especialidade é autoexperimentologia. Quem redigiu o verbete é uma técnica especializada, que é a professora Elizabeth, que está ali hoje, com algumas assistentes aí. O negócio é sério. Ela sabe tudo sobre o assunto, defende o assunto há muito tempo. Definição. A técnica de mais um ano de vida intrafísica é o conjunto de procedimentos visando a planificação máxima dos esforços conscienciais pró-evolutivos a partir da suposição de a consim, homem ou mulher aplicante, ter apenas 365 dias de existência na dimensão intrafísica. Agora, o holopensene da auto-organização cronológica. A condição insubstituível, inalienável e intransferível de vivenciar a técnica de mais um ano de vida intrafísica. O autoenfrentamento do medo da morte biológica. O ensaio lúcido da autodessoma. O encaminhamento das autodependências. O desenvolvimento das ações pró-auto-organização dessomatológica. A adequação do planejamento e da experimentação às características do temperamento pessoal. Eu li apenas algumas linhas, tem mais de 20 linhas aqui na fatologia. O desenvolvimento da sinalética energética para a psique pessoal, a experiência da quase-morte, a atuação do amparo extrafísico pessoal, a função na aplicação da técnica de mais um ano de vida intrafísica, o parapsicograma ou parapsicodrama aplicado nas reconciliações grupo-kármicas, as consciências atuantes nos acidentes de percurso, a condição de consim-cobaia para os alunos dos cursos intermissivos, a compreensão da dinâmica dos autorrevezamentos multiexistenciais possibilitada pela experimentação sucessiva da técnica, a depuração da paragenética pessoal, as extrapolações parapsíquicas, a mega euforização autopromovida. Hoje é dia da mega euforização. Agora, na argumentologia, nós temos aí o tópico indicadores, com 7 indicadores capazes de evidenciar a necessidade da autorreciclagem emergencial cirúrgica. No tópico objetivo, tem 18 objetivos elencados como motivadores para a experimentação da técnica de mais um ano de vida intrafísica. No tópico das diretrizes, nós temos a aplicação da técnica, que segue 4 diretrizes específicas estabelecidas aqui na ordem cronológica. No tópico das etapas, nós temos aí 6 etapas geralmente vivenciadas pela consciência autoexperimentadora da técnica. No tópico das ferramentas, nós temos que o experimentador da técnica pode utilizar, por exemplo, 8 recursos, ferramentas ou serviços, visando qualificar e ampliar os resultados exitosos. Vale a pena ver todos esses parágrafos. Agora, na remissologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Aceleração da história pessoal, balanço pré-evoluciólogo, correção de rota, evitação do autodesperdício e planilha evolutiva. Frase enfática. A técnica de mais um ano de vida intrafísica interessa a todos os intermissivistas, sejam inversores ou reciclantes, empenhados ou não em desperdiçar a oportunidade da atual vida humana. Então, o processo é evitar o desperdício. Agora, aqui, na frase enfática, está falando intrafísica, interesse, intermissista e inversor. Tudo com inter.
Agora, você já aplicou a técnica de mais um ano de vida intrafísica? Você identifica a necessidade de dinamizar a autoevolução através da promoção de autorreciclagens emergenciais? Em caso afirmativo, já refletiu sobre a possibilidade de aplicar esta técnica? Agora, a bibliografia específica tem uma fonte bibliográfica. Agora, a mega-análise aqui com João Paulo são 20 itens. Dinamização, auto-organização, repriorização, autossuperação, autodependências, autoprospectiva, mega-decisão, mega-reciclagem, mega-foco, metas, autoesforços, complexos, autoexperimentologia, autoconscienciometrologia, proexologia, cronologia, ressexologia, dessomatologia, evolúcio-pensenidade e produtividade. Agora, nós temos aí o verbete do dicionário hoje, que é bimemoriologia, que é o processo da pessoa ter duas memórias ao mesmo tempo. Agora, nós temos aqui, para a verbetógrafa, em Fatologia, página 20, 10ª linha de cima para baixo. As parapatologias holossomáticas sinalizadoras do desvio proexológico. Poderia a verbetógrafa exemplificar as parapatologias e seus desdobramentos? Como é? É de cima para baixo ou de baixo para cima, professor? Tá. A parapatologia holossomática sinalizadora do desvio de PROEX. No nosso caso, que nós observamos, o processo da obesidade é um desses desvios de PROEX, porque ele está acarretado, ele vem, é um resultado de várias posturas anacrônicas, hábitos não saudáveis. E tem todo um processo, no meu caso, com relação ao grupo Karma, que também tem esse processo do estigma. Junto a ele, vem um pacote completo, né? Porque algumas das pessoas do próprio grupo, houve desenvolvimento tanto da obesidade como do alcoolismo, da obesidade e a depressão. E aí tem todo um reforço do próprio grupo pela mesologia. Então, essa condição da parapatologia, ela insere quando você conhece a Conscienciologia, que você começa a entender, reverter o quadro. Você não quer mais aquela condição e começa a fazer o processo das reciclagens individuais, que você vai exemplificando o grupo da possibilidade de renovação. A verbetógrafa. Na Fatologia, página 19, 2ª linha. Poderia exemplificar como realizou o autoenfrentamento do medo da morte biológica e o ensaio lúcido da autodessoma? Antes de conhecer a Conscienciologia, eu participava de vários outros momentos, né? Então, eu estava no Centro Espírita com a minha filha Laisa e comecei a relaxar e a descoincidir. Então, eu me vi projetada fora do corpo, dentro do Centro Espírita, que vi aquela situação ali. E o primeiro momento que eu pensei, dessomei, morri. E a filha ficou sozinha. Então, o pavor foi assim imensurável naquele momento. Então, introjetei rapidamente. Quando eu pensei na minha filha, ela tinha uns 7 anos, mais ou menos. Quando eu pensei nela, reentrei ao soma, né? E decidi que, dali para frente, eu ia trabalhar para aprender a dessomar com elegância. E saber dessomar. Então, desde lá que eu estou trabalhando aí. Mas tem um outro componente nosso. Eu queria agradecer a oportunidade e apresentar o grupo aqui, né? Aqui nós estamos em 4. Nós chamamos de as 3 mosqueteiras da Tainã, porque é o grupo que está trabalhando com o laboratório da técnica de mais um ano de vida. Mas o Álvares tem uma experiência muito significativa, que uma das técnicas dele foi essa condição. No meu caso, foi dessa forma. No meu caso mais específico, que eu tive muita dificuldade com relação a enfrentar, principalmente o final da técnica de mais um ano de vida intrafísica,
porque a gente está ensaiando o processo da dessoma. Então, esse ensaio do processo da dessoma fez, inclusive, com que eu cancelasse, de forma inconsciente, outras 2 técnicas anteriores. E ter levado isso até o final me permitiu compreender, por exemplo, algumas dificuldades que eu tinha em relação ao processo de dessoma e ver como é que a gente pode trabalhar, porque, a partir dessa técnica, eu consegui desdramatizar a questão da dessoma, me permitiu fazer balanços que eu não tinha feito até então, e perceber que meu saldo não estava tão ruim quanto eu estava pintando para mim mesmo, então isso ajudou também a desdramatizar essa questão da dessoma e que facilitou o processo de enfrentamento. Então, a pessoa que ela tem esse medo da morte, ela foge de qualquer coisa que pode levar ao enfrentamento da morte biológica, né? Ao contato com a morte. E a técnica, ela induz você a ir desse caminho. Então, acaba sendo a oportunidade ímpar de autoenfrentamento. Ah, e você tem a grande surpresa, ninguém morre, né? Agora aqui, a propósito, para vocês 4, eu pergunto, todos vocês já viveram mais de 1 ano de vida depois que começaram a técnica? Vários. Não? Então tá bom. Ainda na fatologia, 4ª linha, poderia ampliar a adequação do planejamento e da experimentação às características do temperamento pessoal? Adequação do planejamento da experimentação e as características do temperamento. Então, assim, no primeiro momento, quando eu li sobre a técnica, fui estudar um pouquinho, que foi uma amiga nossa. Nós estávamos em Natal e ela veio de Brasília para trabalhar e voluntariar em Natal. E o professor Valdo ia dar um curso em Salvador, né, sobre projeciologia, e o grupo todo resolveu ir. E ela, nesse curso, ela entendeu que ela precisaria voltar para Brasília. E aí ela começou a fazer o inventário dela e disse assim, Beto, eu vou deixar para você a minha herança para você, o meu experimento da técnica mais 1 ano de vida. Eu estava assim, numa crise muito grande com relação ao momento que eu estava vivenciando. Então, quando eu comecei a ler a técnica, eu entendi o seguinte, se eu fosse fazer daquela forma, a probabilidade de ser abortar a técnica no meio do caminho era grande. Então, eu fui adequando a minha condição. Primeiro, eu fui fazer o autodidatismo, estudar o que é planilha, estudar o que é planejamento, e adequar a minha forma de pensar, o meu temperamento, botar umas cláusulas de seguro, né, para não perder o time, para não abortar a técnica antes do tempo. E daí, fui adequando os planejamentos que eu encontrava, como eu sabia, para poder ir ajustando. Você botou a projeciologia na frente. Agora aqui, fatologia, página 20, 6ª linha. Gostaria que nos detalhasse mais o fato de a primeira experimentação da técnica, em geral, promover mais repercussões grupais e benefícios pessoais, e as seguintes propiciarem mais revoluções íntimas e ganhos grupais. A que se deve esse fato? Quando eu resolvi fazer a técnica, decidi, eu juntei o grupo e expliquei o que era a técnica e falei que iria fazer a técnica. Com isso, houve uma revolução muito grande, porque ficou muito evidente o processo do grupo a questão de perda, não saber abrir mão, né, o medo, né, do grupo em si. Então, aquilo ali teve uma revolução muito grande dentro do grupo. Foi muito positivo para mim, tive muito ganho com a técnica, e o grupo todo teve que fazer, como no curso que nós estamos falando com a professora Malo, ela falou uma coisa assim, às vezes a gente vai fazer a técnica e não pede permissão ao grupo, né? Porque a técnica em si, ela desenvolve um ambiente energético de dinamização do grupo. Você sabe o que você está fazendo, mas o grupo não sabe por que aquilo tudo está acontecendo. E, em seguida, eu vi o resultado depois é que as subsequentes estavam mais intraconscienciais, mais profunda, e eu estou participando com o grupo melhor, né? Eu começo a ser exemplo dentro do meu grupo, aquela condição de renovação. Então, foi em função dessa condição. A gente entende que é bem o processo da reciclagem mesmo, né? Porque a primeira técnica que a pessoa faz, muitas vezes ela está com um processo
de grupo muito estagnado, né, com muitas dificuldades, e ocorre mesmo um balanço geral, tanto de consciência quanto de consciex, que estão relacionados com o experimentador. Depois que o experimentador passa da primeira, da segunda, que ele vai aprofundando no processo de reciclagens dele, quando a gente fala de reciclagem, a gente fala de ampliação do potencial interassistencial dela. Então, o ganho que ela vai ter ali passa a ser menor para ela, e as pessoas que estão em volta é que vão lucrar em função do aumento da capacidade assistencial daquela consim. Em parafatologia, quarta linha, queria que nos explicasse mais sobre o funcionamento do parapsicodrama aplicado às reconciliações grupo-kármicas. Ah, tá. Esse aqui foi uma experiência extrafísica que eu tive, assim, para exemplificar, né? E todo o grupo, eu botei como alvo projetivo durante todo aquele momento da técnica, para compreender o porquê dentro do grupo. Então, por que eu estou nessa família? Por que essa condição? Por que essa interação? Né? E aí eu comecei a botar como alvo projetivo durante um período, e com mega foco para compreender no extrafísico essas interrelações. Esse grupo. Então, os amparadores mostraram nesse psicodrama todos os envolvidos, o pai das meninas, todos os filhos dele, todas as mulheres dele. E aí eu entendi todo aquele harém, toda aquela condição, e eu disse, opa, se eu estou um pouquinho mais lúcida, estou compreendendo isso aqui, eu não vou ser mais uma. Então, esse psicodrama fez com que eu entendesse, e o grupo e a reconciliação começou a desencadear no intrafísico. Eu estava em processo de separação do grupo, né? E tudo foi acontecendo da melhor forma possível. Mas, primeiro, ela aconteceu mostrando as nuances desse grupo, por que o grupo estava junto, e aquilo foi reverberando no intrafísico. Agora, o seu grupo aí é muito forte. Vocês chegaram a expulsar o Laeno Lógico? Fazia parte do projeto. Muito forte. Agora aqui, Principiologia, página 20, quinta linha. De que maneira funciona o princípio da inadimplência grupo-kármica? Poderia repetir? repetir? A quinta linha do Principiologia. O princípio da inadimplência grupo-kármica. Por que eu coloquei isso aqui e como é que eu fui entendendo, né? A condição do que você teria que fazer e que você está inadimplente ainda. Você não compreendeu o porquê daquela tarefa que você está responsável, como exemplo, dentro daquele grupo, que você ainda não fez. Então, na hora que aconteceu a definição da técnica, e entendendo o temperamento, como é que funciona, ampliando o entendimento de como é que era o grupo, eu fui verificando algumas nuances que estavam inadimplentes. Por exemplo, vou usar um exemplo. Voltamos ao processo da obesidade. Eu tive uma projeção na qualificação docente, em que os amparadores me mostravam o efeito da obesidade mórbida no psicossoma. Como era que aquela consciência ainda se encontrava dentro daquela condição. E quando eu voltei para o corpo, eu comecei a entender... Eu, nessa vida, fui professora de gastronomia. Eu cozinhava, aonde eu chegava, o povo, a Beth chegou, já sabe, vai para onde é que vai, o que é que vai fazer, muda tudo, energia muda tudo. Então, eu sempre chegava em qualquer canto, vai para a cozinha, porque era especialista. Bem especialista. Aí eu vi que eu estava contribuindo também com a obesidade do grupo. Porque todo mundo gostava, todo mundo queria, e eu sabia fazer. E você sempre experimentava comida. Tem que experimentar? Como é que eu vou passar o negócio para o outro? Tinha que fazer o test drive. Você já deve ter feito muito prato bom. E nesse período, eu identifiquei retros em que eu era manutenção, dava manutenção a essa condição, e me preparando para, nesse mesmo período também, me preparando para fazer o primeiro ECP1. Uma dificuldade danada para conseguir chegar nesse ECP1. E, na véspera do ECP1, eu estou no extrafísico, uma plateia, a professora dando aula, tal, aí, de repente, começa a chegar umas crianças, tudo raquítica, uma situação danada. O que é que acontece? Cozinha extrafísico e começa a fazer a comida.
E aí aquele cheirinho da comida vai assim para o auditório, sabe como você vê em desenho? Aí todo mundo começa a passar aquela fumacinha assim do perfume da comida, o Mário chega e diz assim, até quando você vai continuar desse jeito? Tive um impacto no extrafísico, quando eu voltei, eu digo, mas não. Aí comecei, uma das técnicas que eu fiz foi exatamente de fazer esse corte, né? Então, Beto, se você chegou, vai para a cozinha, eu digo, never, só da sala agora para a sala de aula. E aí comecei a reverter o quadro. Muito bom. Você sabe que é muito difícil encontrar uma pessoa de 100 anos com mais de 100 quilos, né? Com certeza. Agora, ó, isso aqui é outra coisa. Ministro aulas de informática e em cursos profissionalizantes há 15 anos. Tenho percebido que de uns 5 anos para cá, a nova geração de crianças e adolescentes tem falta de vontade de estudar. O senhor poderia explanar o porquê desses novos encarnados de 2000 para cá terem tanta falta de vontade? Ô, companheiro, nós temos aqui um livro que eu já publiquei, já está em várias edições, chama Homo Sapiens Reurbanizados, esse aqui. Ele tem 1.500 páginas e no meio dele ele tem aqui 100 capítulos, é mais um pouco, mas sobre as conréus ressomadas. E tem 100 tipos de conréus. Então eu vou ler para você só 3 capítulos, o título. Conréus fúteis, página 684. Conréus imaturas, página 702. Conréus vulgares, 792. Tem 100 para você escolher à vontade. Isso aí que você está vendo são as conréus que estão ressomando. Conréu quer dizer consciências extrafísicas reurbanizadas que renasceram aqui no caso. De modo que isso aqui explica por que essa turma não quer nada com a dureza. Agora, as maiores têm aí, tem que ler o capítulo de cada uma delas. São as fúteis, não quer nada. E o livro está aí, ó. Homo Sapiens Reurbanizados. Tá certo? Qual o seu propósito de vida? Palestra gratuita da ProEx. É hoje, às 19 horas, 7 horas da noite, nas Cataratas, lá o shopping, na livraria Nobel. Quem dirige lá atualmente esse processo é a Milena Mascarenhas, consciencióloga e professora da Apex. Qual o sentido da vida? Você sente um vazio existencial? Qual o seu papel no mundo? Tem a sensação de algo a realizar? Quer dizer, se você não é conréu, você vai aparecer lá. Agora, comunicado editares. Na semana de 4 a 3 de maio, quer dizer, a partir de amanhã, dia 4, a Editares estará participando do Salão Internacional do Livro em Foz do Iguaçu 2012. A nossa participação é institucional, uma vez que toda a venda de livros será feita pela Epígrafe. O nosso estande de número 8 será contíguo da Epígrafe. A opção pelo espaço próprio é para dar destaque à editora da Conscienciologia, Editares, e demais atividades realizadas pela CCCI Foz. Pedimos apoio de todos, das ICs, dos autores, autorandos e voluntários, no sentido de marcar presença no estande, levando as melhores energias ao público e informando sobre editares e a conscienciologia. Eu vou estar lá para ver isso aí. Para mais informações, a quem puder ajudar, favor contatar a Vivian pelo e-mail promoção@editares ou o Daniel, através do telefone 2102-1407. Obrigado. Então, aqui, e-mail, promoção@editares. Telefone, 2102-1407. Agora, gente, me pediram aqui para expor o que é EV tríplice, o EV tríplice. Nós não trouxemos esse verbete aqui, já foi feito. Ele tem aí 7 páginas, não, 7 não, 4 páginas, e ainda não veio para cá. O caso é o seguinte, o EV tríplice
é o ato da instalação do processo do problema da energia consciencial, quer dizer, o estado vibracional seu, espontaneamente, ao mesmo tempo, sem grandes esforços, da vontade determinada, ao modo de reação básica do dia a dia, ou de cada momento, em qualquer lugar, o estado vibracional. Então, veja, o estado vibracional é o arco voltaico crânio-chacral e a auto-mega euforização conjugados por parte da consciência indústria intermissivista veterana. Agora, a pessoa que vê o que ela faz com isso, qual o gesto que ela vai tomar, atitude, etc. O que você quer saber mais sobre isso? Ela que me deu, porque eles estão lá discutindo, não estão sabendo o que é isso. Agora, o caso é esse, está tudo escrito aqui. E tem os detalhes todos, são 4 páginas, com todos os detalhes da história. Vale a pena ver com calma os detalhes. E outra coisa, tem muita coisa aqui no detalhismo, explicitando cada caso. O negócio é ler mais. Ele é compacto, é bravo esse verbete, mas vale a pena. De modo que eu confio em vocês, vocês vão entender o verbete. Hein? É. É sempre bom você usar um microfone. Ela só lembra do microfone meia hora depois que começou a falar. É. Falando que no curso que houve na CIP de EB... Eles explicaram tudo, né? Sim, você falou justamente desse verbete. Então, Marlene, você já fica sabendo aonde bater, qual a porta. Tá certo? Agora eu entrego aí a Elizabeth para vocês. Elizabeth, na página 20, a 13ª linha, né, fatologia, as tarefas inconclusas. As tarefas inconclusas. No caso aqui, que nós colocamos, eu coloquei essa fatologia, estava dentro da condição que eu expliquei um pouquinho atrás, com relação, lá no princípio, das pendências, né? Por exemplo, eu sempre, desde criança, sabia, entendia, eu falava, eu exemplificava as pessoas, principalmente meus irmãos, né, que eu sou a mais velha e cuidava dos menores, sobre a psicoteca. Depois que eu fui conhecendo mais algumas coisas, aí cheguei até a conscienciologia, e outra coisa, a questão da energia. Eu sempre soube lidar com ela em qualquer ambiente. Claro que eu usava no processo da confecção, na alimentação e tudo, mas direcionar esse potencial, essa energia para a TENEPS, por exemplo, é um tipo de tarefa que estava pendente. Então, levar esse potencial para uma qualificação. Sempre o grupo todo, ele era muito assistencial, muito taconista. Então, eu teria que mudar de patamar. Na minha percepção, isso seria uma tarefa que eu deveria mudar, ajudar a tirar como exemplo para um novo patamar do grupo, com relação à assistência, por exemplo, a tarefa da TENEPS, por exemplo. Agora, 3 linhas para baixo dessa, o ajuste de rota. Com isso, olha, como eu estava... anteriormente eu expliquei. Sabia lidar com a energia, queria mudar de patamar com relação ao processo energético, a tarefa, né, não mais TACOM, mas qualificar dentro dessa condição, eu deveria fazer um ajuste dessa recuperação, organizar essa recuperação de coisas, organizar todo esse processo do que eu estava trazendo de informação, de ideias da psicoteca, né? Então, no primeiro SCP-2, nós trabalhamos para o SCP-2 lá em Natal, e no primeiro SCP-2, com a Marina, os amparadores me tiraram do corpo e me mostraram, do tamanho que era o pé direito do hotel, era uma bússola. Então, a ideia que estava me passando, os amparadores me passando, que eu deveria ajustar a minha rota evolutiva, a minha rota
de predisposição que eu tinha me comprometido no extrafísico. Então, a técnica ela me ajudou a alinhar na prática, né, no dia a dia, todas essas informações que eu tinha. O nato, né, o que eu desenvolvia, que eu já fazia, que eu trabalhava, para ser mais técnico, ser mais específico, ser mais objetivo. Então, essa projeção e a técnica em si, ela foi me ajustando a entrar na rota, né, da raia da ProEx, que eu estou considerando a ProEx. Tá ok, obrigado. Elizabeth, Sim. na página 20, na parafatologia, quarta linha, duas perguntas, na quarta e na sétima. As consciex atuantes nos acidentes de percurso e na sétima linha, depuração da paragenética pessoal, por favor. Tá, a primeira. Como eu falei que nessas experiências extrafísicas, eu vi como os amparadores estavam me mostrando o que tinha que ser feito, certo? Mas isso foi ficando muito claro para mim quando, um pouquinho antes de eu conhecer a Conscienciologia, eu tinha um mercadinho. O mercadinho começou... Hoje é loja de conveniência, né? Mas antes era mercadinho. E aí, no mercadinho, eu vendia de um tudo, né? Uma gaia, feira que tem de um tudo. E tinha um setor de açougue, né? De venda de carne. O machante faltou, como eu lidava um pouquinho, né, com a história da cozinha. Eu me vi, aí eu tinha as freguesas, tinha que atender. Então, eu fui dessacar um quarto de carne de boi. E eu saí, em seguida, para comprar mais carne de sol, porque aí tinha que ter dos dois modelos. A carne, né, normal, fresca, e a carne de sol, né, senão não era de direito. E aí eu fui, muito rápido que eu tinha um compromisso de volta. Eu dirijo e fui para uma cidade do interior, porque tinha lá, ela estava mais barata e tal e tal. Então, chutei para lá. Na volta, também vinha chutada do mesmo jeito, que tinha um compromisso, o carro cheio de carne, bandeja, e, de repente, eu vejo um boi cruz à frente. E aí eu tenho duas opções. Ou vou em frente, não posso, né, essa velocidade, e aí eu resolvi puxar o freio de mão. O carro rodou umas 5 vezes, cavalo de pau na estrada, e eu vim voltando para onde estava o contrário. Em vez de estar continuando indo para Natal, eu voltei para a cidade, eu fiquei de volta para a cidade. Suspirei, sobrevivi, e aí eu disse assim, pronto, ainda bem que não tinha ninguém, né, olhando. Ninguém viu. Quando eu chego em casa, já vou decidir, aí vem devagar, dizendo, eu não vou mais fazer esse trabalho. Isso aqui, se continuar, isso aqui vai ser um acidente Agora, as grave. carnes continuaram dentro do carro? Vendi tudinho, tudo normal. Eu refleti, mas tinha que vender, pastor. Podia estragar. Mas chego em casa e organizo e decido não mais fazer esse tipo de trabalho, nem mais esse tipo de viagem. Porque essa condição iria propiciar um acidente. Isso eu tinha uma ideia, assim, sempre. Se alguma coisa começasse a dar um pouquinho errado, tipo isso aqui, eu já decidia, não fazia mais. Era rápido, para a compreensão. Quando eu chego em casa, aí um amigo nosso diz assim, você, hein, escapou. Eu digo, como assim? De quê? Eu vi um ônibus, que era uma descida, vi um ônibus lá atrás e vi uma pessoa conhecida dentro do ônibus. E ele disse, mas aquele carro é o carro da Beth. E todo mundo dentro do ônibus fazia assim, morreu, virou. Não, vai acontecer. Aí, de repente, freio o carro roda, fica na posição contrária, sobrevivo. Mas, diferente, quando eu cheguei em casa, eu decidi não fazer mais o trabalho. Então, quando começar a ver essas predisposições de acidente, eu já saía fora. Com isso, qual é a segunda? A depuração, né? A condição que foi acontecendo, que eu fui liberando tudo isso, deixando de lado, e a técnica me ajudava assim, isso não me pertence mais. Não quero, não vou fazer. Eu decido fazer uma cirurgia, e ela foi prorrogada assim durante uns 5 anos, não dava certo.
E aí, no final do ano de 2009 para 2002, eu vim aqui para o CAEC e fiz o laboratório de paragenética 3 vezes seguidas, 3 dias seguidos. E eu vi que todo esse processo foi trabalhado no extrafísico, foi feito uma cirurgia extrafísica. Eu tinha certeza que se eu enfrentasse a cirurgia ia dar tudo certo, e que vinha a ideia assim, aconteça o que acontecer, fique firme. Eu já sabia que ia ter alguma coisa, mas o que não exatamente. E eu vi que depois dessa cirurgia, tanto no laboratório como no intrafísico que aconteceu, depois eu voltei aqui e refiz o laboratório, e veio a ideia que tudo isso estava fazendo, era um processo gradual dessa depuração da minha paragenética. Porque toda essa condição da obesidade, eu sei, tenho certeza que é da paragenética. Reforçado com a genética e com a mesologia também ajudou. Né? Mas aí vi que havia a possibilidade de reverter o quadro. Agora, ó, essa sua questão dos acidentes de percurso, eu escrevi há algum tempo isso aqui. Os acidentes de percurso em série atuam ao modo de abalos de replicação ou abalos sísmicos que se sucedem na vida humana da consciência. Abalo de replicação é aquele vulcão que treme tudo, de vez em quando ele treme. Então, o terremoto no lugar, de vez em quando dá um terremotozinho. O acidente de percurso é isso, quando é em série. É isso que você tem receio, né, que você falou. E outra coisa, a região que aconteceu, fora. professor Valdo, a região que aconteceu isso é exatamente na região em que tem mais abalo sísmico, lá no Rio Grande do Norte. Então tá. No mesmo dentro da setor. onda sua. Estava tudo certo. Quer dizer, não estava certo, mas era o ambiente certo. Estou na onda da replicação. Oi, Beth. Na página 20, na fatologia, na 15ª linha de cima para baixo, você fala nas reconfigurações dos valores intraconscienciais e na linha anterior a atualização das recins. Uma está ligada com a outra, essas reconfigurações são feitas através dessas atualizações das recins? Sim. À medida que você vai fazendo a reciclagem, consequentemente você vai fazendo a reatualização geral, né? E você vai ou recuperando e consolidando o seu código pessoal. Então, assim, isso eu não vou fazer mais. É um código para mim com relação ao processo do artesanato, né? Do processo da arte. Eu fui muito arteira, viu? Em todas elas que você imaginar, pergunta que eu digo alguma coisa. De artista, né? Aí tem os acidentes no meio do caminho que aconteceu. Beth, na fatologia, tem dois itens aqui que, se você pudesse expandir um pouco. Ensaio lúcido da autodessoma e desenvolvimento das ações pró-auto-organização dessomatológica. Fatologia. O autoenfrentamento do medo da morte biológica e o ensaio lúcido, eu falei da cirurgia, né? Eu também tive não sei o que é mais no soma, não consegui descobrir até agora, mas eu tenho uma certa aversão à anestesia, elas não têm muito efeito comigo. Então, eu tinha feito a cirurgia com 15 anos, foi quando apareceu a primeira vez, e na cesárea com a Kelly, na ressoma da Kelly. E eu já estava nesse processo não sei se você chegou, e eu vi o que eu falei quando começou o processo do medo da morte, né? Que eu estava num centro espírita, me vi fora do corpo, achei que tinha dessomado, e a partir daí eu comecei a desenvolver técnicas para deixar tudo organizado para dessoma, né? Então, nesse momento, eu estava com essa cirurgia, tinha tido essa dificuldade, e na terceira intervenção eu já fui preparada para. Deu tudo certo, a cirurgia, mas eu tive fui para casa com 4 dias, e tive que retornar porque eu tive um abscesso. E até hoje também ninguém explica o porquê desse abscesso. Mas, o que aconteceu daí? Eu já estava pronta para dessomar, né? Podia acontecer, tinha que deixar tudo organizado. As meninas achavam grande, eu deixei grandes e escrito, né?
Se eu dessomar, o projeto continua. Paraná, vou dizer para o seu pai que você tem que fazer isso, se que não pode deixar de diluir. Já viu, né? Tudo escrito. Mas o que aconteceu, né? Essa organização, essa auto-organização da Dessoma, ela foi ficando assim desdramatizada, foi ficando tranquila, que você começa a ver na prática, né, que você não morre, você está no extrafísico, são dimensões diferentes só, você está em momentos evolutivos também diferenciados, aí você começa a correr a vida normal, tranquila, sem... E aqui no ensaio lúcido eu não entendi. Você teve um ensaio disso? Não entendi. Sim, porque no laboratório foi ficando, foi mostrado para mim o processo da dessoma e o processo da ressoma. Nessa cirurgia, o médico, a última, né, me deu disse que quando eu retornei, o médico falou que eu estava com infecção generalizada, não teria condições de retornar. Então, eu digo, mas eu estava lúcida com tudo, eu ouvia tudo que ele dizia, o que a enfermeira falava, e eu dizia, eu vou sair daqui. Eu estou fazendo TENEPS, como é que eu não vou sair daqui? Eu estou fazendo aquilo, como é que eu não vou sair daqui? E eu sabia que não era a hora desse momento da dessoma. Porque no laboratório tinha me ficado claro, né? Quer dizer, pelo menos os amparadores nos dizem, aconteça o que acontecer, tudo vai dar certo. Eu digo, por certo, é isso que tinha que acontecer, vai dar certo. Então, essa lucidez da dessoma e da autodessoma, você vai adquirindo com esses experimentos e tirando proveito dos experimentos que você vai vivenciando. Para completar... Isso foi durante uma técnica, a primeira técnica que eu fiz. Só para completar aqui, a gente participa da paracirurgia sexta-feira, né? Eu também participo. Você já sentiu alguma interferência das dinâmicas nesse processo teu de paragenética, na questão da obesidade? Você já sentiu lá alguma coisa assim de melhoria quando você passou no campo ou ali do lado? Já, e também de trabalho, né? Porque tem um aparador que o Hernande colocou o nome dele de sumô. E quando tem... sempre eu estou ou estou sendo atendido, estou fazendo energização, esse amparador aparece, porque assiste as consciências que tem esse público-alvo. É o meu público-alvo interassistencial, não é isso? Quanto ao ensaio lúcido da dessoma, numa das vezes que apliquei a técnica, eu passei por essa experiência aí, foi muito interessante. Não estava com nenhum problema grave de saúde, já tinha passado toda a fase mais difícil. E quando a gente vai aplicar a técnica, a gente marca lá uma hora que começou a técnica e a hora que seria a finalização da técnica. E próximo a esse momento de finalização da técnica, eu lembro que estava na cozinha, estava preparando lá o meu jantar, então eu senti uma sinalética de amparador e estava avisando assim, olha, está na hora da dessoma. Então eu trabalhei com energia, esterilizei, eu me senti muito bem. E, para mim, aquilo ali veio a ideia assim que tenha sido a minha melhor dessoma. Porque, como eu tinha aplicado a técnica, estava aí com grande parte do que eu tinha me programado concluído, eu não estava preocupado, não havia nenhuma preocupação, grande preocupação intrafísica. Então, isso aí, para mim, foi um ensaio lúcido da dessoma, que para a gente estar preparado para a dessoma a qualquer momento. Então, procurar resolver o quanto antes essas pendências de algumas coisas que a gente tem aí que poderão trazer algum problema durante a dessoma e após a dessoma, tanto para nós quanto para quem fica. Eu quero esclarecer que a técnica é de mais um ano de vida, não é mais um ano de morte, não, tá? Outra coisa, Loche, você não precisa ficar acanhado e pode falar qualquer coisa, porque você ainda não participou de nada. Eles te expulsaram dali, mas veja, você não pode seguir aquilo que está aqui no dicionário. Gente de fora não ronca. Parece que você está seguindo esse princípio, está errado. Você pode falar, você tem liberdade, mesmo que você esteja fora do seu local. Tá certo? Beth, aqui. Oi, tudo bom, a querida? Todo o grupo, né? A todo o grupo a pergunta. Ali na página 20, no Principiologia, o último princípio.
o princípio da inadimplência grupocármica. Você poderia falar um pouquinho mais, por favor? Eu já falei um pouquinho sobre ele, mas... Você já falou alguma coisa antes, né? Mas daria para ir mais a fundo? Eu entendo que assim, é aquilo que eu me comprometi no extrafísico que ainda não fiz. Então, eu estou inadimplente com o meu grupo Karma. Então, se eu ajudava o grupo com o processo da obesidade, e eu já tinha tido esse entendimento de superação, para mim era uma inadimplência com eles. Eu não poderia... Tinha que exemplificar, né, como cobaia, e tinha que fazer pelo exemplo, porque não é você simplesmente deixando de ir para a cozinha, de ajudar aquilo, fazer o bolo que o outro gostava, ou qualquer tipo de coisa, que você iria ajudar o grupo, né? Mas no autoenfrentamento. E houve uma grande mudança com o grupo, pois sim. É, isso que eu ia perguntar. Você houve percebeu uma grande mudança? Mudança com o grupo, sim. Entrou todo mundo meio que nos eixos, né? Vendo outras coisas, outras possibilidades, outros tipos de confraternização, sem ser exatamente com esse viés, ou ter isso como principal motivo do encontro. Certo. E outra pergunta. Você falou antes que você avisou o seu grupo Karma, falou da técnica, explicou como é que seria. No caso, pessoas que comentam com você, que não avisaram, qual é a repercussão? Tem assim, é diferente avisando ou não avisando? Qual é que seria assim o mais correto ou não tem correto? Depende da situação. Não, depende da situação, depende do grupo também, depende do abertismo do grupo, do seu com o grupo, das pessoas que estão com você. No meu caso, eu tinha foi muito positivo, porque eu cheguei na Conscienciologia pelo meu companheiro. As meninas todas entendiam tudo, então foi muito prático também para mim. Com o meu grupo de base, meus pais, meus irmãos, foi um pouco mais complicado, porque primeiro eles não admitiu a perda, né? Tinha uma grande dificuldade. Minha mãe cuidava dos meus avós dentro de casa, na casa dela, ela cuidadora, e no dia que dessomou minha avó, foi assim uma revolução dentro do grupo. Porque não admito, não aceito, não sei, bonzinho, por que não dessomou, não acredito que dessomou, não quero nem falar sobre o assunto, entendeu? Mas a própria experimentação dentro da relação do grupo foi ficando mais positivo, foi tendo aceitabilidade, foi compreendendo, e eu fiz assim bem cenário, né? Assim, bem prático. Quando eu vou dessomar, daqui a um ano, tenho que fazer isso, vou fazer assim, para deixar isso com alguém, isso, com o outro. Mas como assim? Eu digo, não, ninguém morre, a gente não está falando todo dia que ninguém morre. Então, houve um aprendizado gradual. Cada técnica, isso melhorava mais um pouco. Então, no seu caso, foi mais a questão da morte, medo da morte. O seu grupo teve esse trabalho mais a fundo em questão de desfazer ou diminuir. Não era exatamente o medo da morte. Era a questão do apego. Entendi. Abrir mão das pessoas, certo. E situações. Esse era o que estava por trás, né, na nuance do grupo. Ok, obrigada. Professor, costumo ser assediado pelos colegas de trabalho que são convictos de que o melhor é matar bandidos. Há até a sugestão de que se encham aviões com essas consciências e os despejem no mar para dar de comida aos tubarões. Dizem que a minha opinião de detê-los, mesmo que seja por prisão perpétua, é uma visão atrasada. O moderno é proceder conforme eles acham. O que o senhor sugere em temas assim? Você tem que falar que o processo é da fraternidade, é o único jeito da pessoa melhorar. Não tem outro jeito, não. Agora, veja, isso tudo é consel, né? São consciências reurbanizadas que ressomaram, e essas são belicistas. É o povo que já vem de guerras, de muitas vidas e muitos milênios. Não fique incomodado pelo que pensam, pois é direito deles, mas não encontro maneira de abordar o tema para que eles possam ponderar sobre suas convicções. Pois é, você tem que falar que eles são belicistas de outras vidas, vem matando gente há muitas vidas. E outra coisa, o fim disso é triste, porque a transmigração, eles vão para um planeta inferior.
Falar em espiritualidade é atestar que meus pontos de vista são atrasados. Pessoas assim é que acabam elegendo políticos com a mesma índole, inclusive sugerindo que o Exército assuma o comando e mate a todos. O senhor pode comentar o assunto? Vocês estão vendo aqui é um profissional do assunto. A situação é precária, eles mesmos estão lá sobre uma pressão enorme em torno deles. Agora, tudo é a mesma coisa que eu estava mostrando aqui, é com os réus, né? Esse povo está renascendo, tudo querendo matar uns aos outros. É uma loucura. Basta ver isso aqui, é só olhar os programas do Datena. Entende? O Brasil Urgente. Quem desenvolve técnicas para perder o medo da morte, a dessoma, pode ficar mais susceptível a cometer o suicídio? Se a pessoa tem propensão ao suicídio e fala muito nisso ou nesse assunto, é essa que tem propensão para o suicídio. Então, essa aí, seja desenvolvendo técnica ou não, ela pensa no processo de suicídio. Tem gente que às vezes já suicidou 2, 3 vidas em seguida. Isso tudo a gente tem que ver. Agora, as técnicas para perder o medo da morte, não. É perder o medo da morte para você viver fazendo assistência aos outros. Então, ninguém quer, vamos dizer, morrer antecipadamente ou precocemente, prematuramente. O problema não é esse. Não tem nada de incentivar em suicídio, não. Beth, aqui na página 23, argumentologia, culturologia, item 7, subnível. Você pode falar mais um pouco sobre isso? Item 7, subnível. Página 23. Dentro dos indicadores, item 7. Subnível, né? Isso, por favor. Permanência óbvia em subnível. Olha só, na condição em que como eu descrevi um pouco aqui, eu tinha 10 inatas, falava da psicoteca, sabia mexer com energia. Eu estava em subnível evolutivo. Porque quando eu conhecia a Conscienciologia, eu tive uma certa resistência com a Projeciologia. Mas quando eu recebi, o primeiro curso que eu fiz, foi o primeiro livro que eu recebi de presente, foi o Conscienciologia, os 700 experimentos da Conscienciologia. Quando eu comecei a ler, eu digo, gente, o que é que eu estou fazendo da vida? Então, como é que é essa condição em que eu estou me encontrando? Vou deixar ficar assim ou vou fazer alguma coisa? Que também está lá a técnica, né? Então, eu tinha que sair daquilo, eu tinha 2 opções a fazer. Estava no Amelim, né? E eu tinha que tomar uma decisão para melhor. Tudo tem que ser para melhor, penso eu. Então, naquele nível de subnível, naquela condição de subnível que eu me encontrava, e também a condição da acomodação, foi que me fez entrar na Amelim. Então, eu tinha que reverter o quadro e sair da acomodação e começar a praticar a lei do maior esforço evolutivo. Daí vem todo o processo de reciclagem gradual, né? Porque não adianta também você querer fazer cirurgia se você não vai fazendo um processo de autocultura de um novo patamar. Você vai fazendo um passo de cada vez, constante, e vai saindo daquela condição de subnível para você começar a fazer assistência, né? Melhor. Obrigada. A maior. Beth, na página 22, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o penúltimo antagonismo, desejo-necessidade. Desejo e necessidade. O que seria essa condição aqui? Você está se reconhecendo que está em subnível e você vai quer mudar de patamar. Então, você, até aí ainda é um desejo, um querer, né? Você está querendo mudar aquele patamar. Então, você começa a dizer assim, você começa a colocar, eu vou fazer isso, vou fazer ver amanhã, de alto nível, e a sua necessidade não é exatamente aquela. Então, à medida que você vai refletindo no melhor condição que você precisa fazer, você vai ver que existe uma diferenciação entre o que você deseja fazer do que você necessita fazer para aquele momento.
E com isso você vai ficando cada vez mais claro para você que não adianta só desejar, né? Você tem que fazer partir da necessidade que você tem naquele momento. E que pode também, né? E o interessante é que a gente vê que as próprias sincronicidades que ocorrem durante a técnica ajudam a pessoa a focar na necessidade e não no desejo. A gente percebeu isso entre nós enquanto experimentadores, e no laboratório que a gente está fazendo com várias pessoas juntas, a gente percebeu a mesma coisa. A pessoa quer uma coisa, mas as sincronicidades batem na porta dela mostrando outra, às vezes até de forma cachapante, como a gente viu em alguns casos. Então, a técnica ela ajuda também a filtrar esse processo. Já se a pessoa não está com a visão de conjunto, os amparadores investem um pouco mais e mostram, olha, esse caminho aqui está mais apropriado para agora. Para o seu caso, né? Naquela condição. E no seu caso pessoal, assim, quais foram os traços pessoais, né, que foram fundamentais daí para conseguir implementar aí as atitudes, né, necessárias? Eu tenho uma lista, mas o mais... o traço... O orgulho era o traço base, né? Base e básico, para não dizer o contrário. Mas eu tinha um processo da flexibilidade e da sustentabilidade. O que eu quero dizer com isso? Na hora que eu compreendi o porquê, podia cair o cosmo, que eu não saía daquilo que eu iria fazer, que eu me decidi fazer. Então, isso ajudou bastante na manutenção da técnica. E superando o processo do orgulho. Pedir ajuda e outras cositas más. Mas, assim, o básico que me fez ir mexendo, o grupo é todo assim também, é a base de muita patologia, né? E vai a condição de sair do... E a determinação, né, do que você está querendo fazer e até o fim. Como eu falei, assim, eu desenvolvi técnicas para não sair do foco do objetivo. Aconteça o que acontecer, eu tenho que ir em frente. Isso foi bem interessante, porque, como eu falei nessa fase, eu estava numa crise existencial profunda, que eu dizia que eu estava para a dessoma. Ou fazia alguma coisa, ou dessomava mais rápido ainda. Então, eu tinha que fazer alguma coisa. Então, eu comecei a desenvolver um processo de hérnia de disco. Então, à medida que eu tentava sair do canto, a hérnia me pegava. Então, não andava. E aí, eu liguei para um amigo nosso, um amigo meu, e ele falou assim, olha, vai ter um curso lá no CAEC. E eu acho que vai ser interessante para você, que é avançando na TENEPS, inauguração do laboratório da TENEPS. E eu disse assim, eu vou fazer esse negócio. Não sei nem o que é, mas eu vou. E aí, resolvi vir. Só que antes, para pegar o voo, tinha duas amigas que iam vir junto. Eu digo, elas vão ser minhas escudeiras. Elas não sabiam, não, mas eu disse que elas iam ser minhas escudeiras. Passei no hospital, tomei uma dose cavalada de analgésico, porque eu não conseguia andar, não tinha posição que eu ficasse quieta, que era muita dor. E eu disse, olha, aconteça o que me acontecer, é para me deixar do portão dentro do CAEC. Como assim, Beto? Eu digo, vamos em frente. E aí eu estava anestesiada com o remédio, né? E aí quando eu terminei, quando nós chegamos em São Paulo, que foi fazer a conexão, eu percebi que tinha pinçado um nervo e eu estava insensível com todo o lado esquerdo da cintura para baixo, que a hérnia era na lombar, na quinta lombar. E eu disse, olha, eu não estou sentindo nada, perna, nada, mas vocês fica cada uma do meu lado e vamos chegar lá no CAEC. Não, eu vou ligar para casa, você vai chamar seu marido, eu digo que é a última pessoa que vocês vão chamar. É só para dizer que deixou no CAEC. E assim a gente veio aqui. Eu tenho essa determinação que eu vejo o seguinte, que eu fui identificando dentro do conhecimento do temperamento, né? É que eu tinha uma pressão muito grande e eu recuava. Quando a pressão vinha com gás, né? E eu vi que cada vez que eu enfrentava, pelo menos essa foi uma das vezes, a pressão desaparecia. Eu digo, essa é a técnica, tem que ir até o fim. E com isso, cada curso que eu ia fazendo, cada momento que eu ia superando, cada dificuldade, ia acontecendo a renovação. Então, essa determinação também, a sustentabilidade também me ajudou bastante. Foi um traço, né, que eu vi que ajudou bastante.
Beth, eu queria voltar para aquele lance que você falou da comida, né? Que você percebeu que quando você cozinhava não era uma boa. Bom, eu passei a cozinha do SEEC para você. Então, como é que é isso? Naquela época, né? Ah, eu sabia que você ia perguntar. Você sabia, né? Lembra que eu falei que estava determinado a não mexer mais com cozinha, comida. Então, fui deixando todos os livros, todas as coisas com relação a isso, e comecei o processo de reeducação, tudo junto. E quando eu cheguei aqui no SEEC, a mim me convida para assumir o administrativo. E eu olhava para mim, e às vezes tinha problemas seríssimos na cozinha, com as cozinheiras, com aquele negócio todo, né? Às vezes eu via que quando ela entrava numa crise, porque uma cozinheira faltava, um negócio, eu disse, eu não vou assumir isso, eu não vou ficar nisso, não vou. Deu a ideia de ir para o holociclo. Aí, quando eu comecei a chegar, fui chegando no holociclo, fui mudando o campo, a minha psicosfera foi mudando. Quando eu entrei no holociclo, o professor Val fez bom dia. Eu digo, opa, já ficou um bocado com ele. Bom dia. Aí me sentei e comecei a refletir. Por quê, né? E aí, aí veio a ideia, porque a palavra-chave era administração, que era o administrativo. Só que veio o pacote completo, né? Que a cozinha veio junto. E aí, né, começou a me ver ideias assim, como é que se administra a vida? Aí fui escrevendo as frases. Como é que se administra a evolução? Aí fui escrevendo todo... Fiz 2 páginas, né? Eu digo, eu vou assumir a mim. Eu vou assumir porque eu sei que vai ser um trabalho de reconfiguração. Então, o meu maior desafio foi ficar gestão sem ir para dentro da cozinha. Administrar externo, administrar geral, mas não ir para a cozinha. Porém, eu dizia assim, não tenho dificuldade de se faltar qualquer uma das cozinheiras. Eu vou para dentro e faço. Então, isso já bancou meio que energeticamente todo o processo, que realmente eu nunca precisei ir para dentro da cozinha. As cozinheiras faltavam, a gente fazia um trabalho com elas, bem específico. Comecei a trabalhar com elas com relação a entender a pressão do curso, o que acontecia. Eu ia com Dona Lúcia, exteriorizava energia para tudo. Então, nunca passei sufoco. Mas o desafio foi, para quem sempre fez, não ir para dentro fazer. No meu caso, eu nunca fazia e lá também não fiz, né? Mas se faltasse a cozinheira, eu não ia ser capaz de entrar lá e fazer a comida. Essa era a grande diferença. Mas aí eu queria voltar a te perguntar, mas você não acha que hoje em dia, se você cozinhar uma comida saudável, que isso seria benéfico para todos, já que você tem essa abertura? Isso é prescritivo, é autoprescritivo. Não é para você ainda? Não é para mim. Isso não me pertence. Beth, em voluntariologia, você fala no final da primeira linha, a técnica de mais um ano de vida intrafísica, ao modo de ferramenta de apoio ao voluntário retomador de tarefa. Você pode explicar como é que pode funcionar isso aí? Para o retomador de tarefa, né? Eu penso que é o seguinte, o voluntariado, ele me ajudou muito a manter a raia do processo de recuperação de cões. E quando eu apliquei a técnica, potencializou exponencialmente na minha visão, na minha percepção. Então, o retomador de tarefa, quando ele está, depois de afastado, que ele está retornando, eu penso que é assim, uma mudança incalculável quando ele usa essas 2 ferramentas. O meu voluntariado eu sempre fiz, sempre com um objetivo. Então, assim, lá só tinha o IPC mesmo, lá no Nordeste não tem outro jeito, era ele mesmo, né? Mas, assim, foi a porta de entrada, de ajuste, de organização, com relação ao meu voluntariado. E eu entendia muito, assim, pelo menos eu interpretava os sinalizadores, né? Então, eu entrei com a síndrome do estrangeiro, com a Malo, recebi o presente dos 700, e eu vi que era por aí que eu tinha que caminhar, entendi. O meu primeiro trabalho de voluntariado foi com o professor Valdo, indo com conscienciograma. Aí eu entendi que
eu me entendi o que eu estava passando, que era síndrome, o que é que eu tinha que fazer, que ferramenta eu tinha que usar, que era o conscienciograma. Então, e eu trabalhei, foi o meu primeiro voluntariado dentro da instituição. Quando eu vim para cá, para o CAEC, foi a questão exatamente da mental somática. Então, o voluntariado, por si, se o voluntário souber tirar proveito, ele, assim, agiliza muita coisa, ele compreende mais rápido muita das suas sinaléticas, porque ele potencializa. E quando você aplica uma técnica que dinamiza, então, vou usar o jargão, né? Dinamiza tudo, e junta a fome com a vontade de comer, e vamos embora, né? E agiliza todo o seu processo individual, no meu caso. Obrigada. Beth, aqui em cima na letra A, gostaria de saber, na sua opinião, como é que você relaciona aí a técnica de mais um ano de vida no contexto da inversão existencial? Da inversão existencial. Nós temos aqui eu penso que na minha percepção, a técnica, o princípio, o holopensene da técnica, ela já está um pouco intrínseca na própria técnica da inversão existencial, que é uma potencialização, uma agilização, né? Você faz um planejamento, e a técnica da inversão já tem isso intrínseco, né? No meu entendimento. Quando você aplica, eu penso que você vai fazer, a técnica, ela vai... Você termina a fase de vida, como o inversor, por exemplo, da fase preparatória para você entrando na fase... Não precisa ser necessariamente desse movimento, né? Mas é uma possibilidade. A fase executiva, você pode aplicar a técnica no levantamento das pendências. Será que nessa fase eu tenho alguma pendência? Então, você vai fazer 1 ano de ajuste, para ver se ficou mais alguma coisa, e agilizar aquilo para entrar naquela fase já no up-to-date, né? Já numa linha toda mais... Então, só potencializa, na minha percepção. A gente pensou, Tiago, também na questão do seguinte, a técnica, ela foi até engraçado que quando a gente estava pensando no verbete aqui, aí vinha muito uma palavra para mim, a vida como é para ser de fato. Aí eu pensava muito no Nelson Rodrigues, né, a vida como ela é, mas... Porque se a gente for pensar em evolução, a vida ela tem que ser evolutiva, precisa ser aproveitada como a gente pensa na técnica de mais um ano de vida. E aí a gente pensa muito em reciclagem emergencial, mas será que a técnica não poderia ser utilizada para conseguir extrapolações? Ou uma qualificação do processo? Então a gente começou a pensar, bom, se a gente pode pensar na técnica de mais um ano de vida como uma ferramenta de extrapolacionismo, então a gente pode aplicar para o inversor também, não necessariamente ele precisa estar com a corda no pescoço, que aí a gente até pergunta, né? Será que ele estaria sendo inversor, se ele estaria precisando aplicar uma técnica, né? Acelerar, inclusive, a inversão existencial, não? Isso. Então, será que a gente pode dar um plus naquilo que já está otimizado? Então, a gente ficou com essa possibilidade. Então, fica até o convite para inversores que queiram aplicar essa técnica para ver o que é que acontece. Então, a gente colocou isso aí como possibilidade até para abrir debate e para abrir também a possibilidade da gente ver se isso é possível mesmo ou não, né? Sabe que na culturologia eu estou achando que você redefine a essência do que é a técnica. A cultura das autopriorizações evolutivas, a cultura da proexologia, a cultura das reciclagens existenciais, a cultura da aceleração da história pessoal, a cultura da valorização e aplicação dos aportes proexológicos. Então, é compreensível que está esclarecendo, porque tem muito para trabalhar a respeito dessa técnica, né? Muito bom. Mais uma coisa, na parafatologia, página 20, você coloca na penúltima linha a depuração da paragenética pessoal. Nós já tínhamos falado um pouquinho, mas vou voltar ao o tema MO, né? Dentro da minha experimento, né, da condição. A questão do processo da obesidade e sair dessa condição para um soma mais saudável, né? E eu sei, das minhas experiências extrafísicas e intrafísicas, que é um processo da paragenética. Já vem da paragenética, reforçado na genética e mesologia. Então, você vai depurando essa condição para reverter esse quadro das superações que você vai tendo, que desencadeou
essa patologia, você vai reverter essa patologia. Então, cada processo que você vai enfrentando, que você vai superando, que você vai revelando, você vai fazendo essa depuração. E isso vai repercutindo no extrafísico, né? Com seu soma, psicossoma. Professora Beth. Aqui. Tudo bem. A partir de qual idade você pode aplicar essa técnica? Querido. Olha, ela já, no meu caso, eu comecei aos 42, no meu caso. Mas se eu tivesse conhecido antes, eu teria aplicado antes. Então, depende de cada caso. Depende da pessoa, da necessidade da pessoa. Então, se ela tem a condição, ela está entendendo que está atrasada evolutivamente e quer aplicar. Então, se essa ficha cai para ela com 15 anos e ela quiser aplicar, é possível. Todo mundo agora está vivendo mais de 100 anos. A hora que você chegar em 100 anos, você aplica até. Este é o seu caso. Tá certo? Obrigada. Beth, aqui no B, na página 21, em laboratoriologia, eu queria que você falasse um pouco do Serenarium. Se quando você fez o experimento, você já aplicava a técnica, e se ele ajudou a otimizar, a entender, a aprofundar, como que foi essa questão do laboratório no meio de uma técnica de mais um ano de vida? Você pegou. Eu resolvi fazer a técnica, o laboratório, porque eu tinha uma afinidade com a ideia, o processo da pesquisa com relação à serenona, né, do Rio Grande do Norte. E numa viagem que eu fui lá, num curso, me veio a ideia de fazer o laboratório. E, para mim, foi assim, uma técnica mais ágil, né? Houve, assim, foram 7 dias, que de alguma forma são 7 dias no total, né? Mas foi uma revisão geral que eu tive da vida, né? Do momento, e para mim foi uma mudança de patamar com relação ao momento evolutivo aqui. Eu entendo que eu tive uma amorexia na primeira técnica, e foi meio que revisto, né, nesse laboratório, a condição foi onde chancelou o público-alvo, chancelou várias situações, hipóteses que eu tinha para o processo de pesquisa. Foi assim. E outra coisa, chancelou também para mim a primeira ideia que eu falei lá, né, dessomar com elegância. Eu me senti muito bem dentro do laboratório, fui muito bem acolhida, senti que ninguém me chamava, nem eu chamava ninguém, quer dizer, não senti falta de ninguém, de filho, de nada de ninguém, estava tudo certo, né? Encaminhou, estava tudo caminhado, tudo certo. Senti que fora também não, porque eu não senti energia de nada, nem de ninguém. Estou sentindo falta. Não teve nada disso. E eu aproveitei muito. Então, fez uma revisão muito grande do processo da reciclagem. O Serenário valeu a pena. Aqui. Oi, Flor. Na fatologia, eu queria que você aprofundasse a condição aqui da adequação do planejamento e da experimentação às características do temperamento pessoal. Então, como é que você pensou nesse contraponto com o temperamento e fazer essa... Porque eu já falei um pouco, mas assim, no meu caso, eu fui fazendo a análise do o que a técnica estava pedindo, descrevendo, né, o que era a técnica, e passei, antes de fazer o planejamento geral, eu fazia um levantamento do como eu funciono. Então, assim, era uma fase que eu tinha muita... ações sociais, Rotary para lá, encontro, Lions, muita coisa. Então, eu tive que me observar durante um tempo para ver o que poderia me tirar do meu planejamento. E, a partir dali, tomar decisão. Então, eu fui adequando a técnica à minha condição atual para ser mais produtiva. Então, eu fui, isso eu não quero mais, isso eu não vou, isso está fechado, isso está resolvido. E deixando todo mundo bem e me sentindo bem também.
Então, fui adequando a ela. Professor Baldo, na bimemoriologia, conceptologia, página 7, poderia ampliar? Você quer qual que é o binômio? Conceptologia, o mas primeiro item. A introdução aqui é conceptologia. Conceptologia. No universo da parapercepciologia, ou no âmbito da multidimensionologia teática, com as prospecções interdimensionais, os fenômenos parapsíquicos em geral, ou mais apropriadamente, as concepções e ideias núcleo multidimensionais, transcendentes, inclusive as neoverponologia, apresentam preço de pedágio específico para se manifestarem. Ou seja, a exigência praticamente monopolizadora da concentração mental refinada e, mais incisivamente, da atenção acurada do pesquisador. Então, para você ter ideias originais, você precisa de ter concentração mental e uma atenção bem definida. Senão, é mais difícil. É aí que depois entra o processo da bimemoriologia, a memória dupla. Que relacionamento tem isso com a depuração da paragenética? A paragenética, se a pessoa é boa nisso, ela vai mostrar, né? Se é ou não. Se ela já vem de trás com boa concentração mental. A concentração é o atributo mental dos mais sérios que tem. Então, a pessoa tem que levar isso em consideração. Mas esse preço de pedágio que o professor fala? Tem que pagar, a pessoa tem que se dedicar ao processo, ela tem que analisar isso, tem que fazer pesquisa, tem que ver como é que ela é. Às vezes o consensograma ajuda demais, o processo de leitura, de pesquisa, de investigação ajuda, e ela manter o processo da concentração. É muita gente sem megafoco. Por quê? Não tem concentração mental. É a base de tudo. Gente, nós agora vamos abrir um parênteses, tá? Pessoal, só para lembrar, por favor, desligarem os celulares e não teclar durante o experimento. Obrigado.
Então, como é que foi lá, Juliana? Eu senti muita tranquilidade, senti o Lalingo Chakra ativado e senti presença de consciência também. E me veio à mente a imagem de um homem egípcio que eu vi ontem à noite, antes de dormir. Pois, basicamente, ficou o campo bem tranquilo, senti muita tranquilidade. Sentindo bem, né? Sim. Então, tá bem. E você, como é que foi? Eu percebi a atuação do campo, né? Estava bem intenso, as ondas de energia que vinham. Eu me senti muito desconhecida, me senti bem mais alta, né? E percebi muita assistência. Está bem agora. E a Sô, como é que foi? Eu achei o campo mais frio do que aqui dentro. E no início eu estava um pouco assim, né, meio agitada, cardiochakra. Mas aí eu percebi aqui, um pouco atrás do corono, uma movimentação na minha cabeça forte. E eu percebi a presença de uma consciência, parecia um amparador, mexendo na minha cabeça de novo. Eu tenho sentido isso de vez em quando agora, nos últimos dias. Está desenvolvendo, então. Cabeça, corona e fronto, mais aqui assim, ó, muito arrepio aqui atrás, né? Então, eu tenho sentido isso. Está sentindo bem agora? Estou. Agora, essa presença estava bem assim na minha frente aqui, ó. Parece que estava trabalhando comigo. Seria amparador? É a energia, né, do campo. Mas, olha, vocês estão muito bem, a gente pode juntar esse trio aí de vez em quando. É só você chamar lá da África a Juliana para ela vir. Não, nós vamos lá para a África. Muito bem, muito obrigado. Valeu.
eu percebi assim 3 momentos bem distintos. O primeiro parecia que tinha um turbilhão emocional, assim, um cardiochakra. Eu pensei muito numa minha irmã que não está bem, pensei na mãe da Dessoma, da mãe da Giane, e ficou um tempo essa questão do cardiochakra. Depois foi passando. Depois eu percebi que hoje de manhã nós estávamos debatendo a conferência que eu vou dar na jornada da conscienciometria, e veio muito à tona o que eu vou apresentar lá, que são os pilares da autoconscienciometria. E depois veio a questão de tranquilidade, anticonflitividade. Trabalhar isso de maneira bem tranquila, bem calma. Olha, teve um momento que parece que eu não estava aqui. Que eu saí, estava numa outra dimensão e deu vontade de exteriorizar a energia, deu vontade de ajudar de alguma maneira que eu não sabia direito a quem, a direcionado, mas dava vontade muito forte, assim, uma vontade. Eu fiquei um pouco assim, que será a melhor postura, né, nesse momento? Será que é julgar mesmo, deixar soltar ou acalmar, sabe? Eu procurei assim ficar disponível e perceber muita tranquilidade, muita tranquilidade. Eu senti muito bem, campo forte também, tive mais repercussão na minha cabeça. Meu. Viva IC, viva a Consciência, né? Viva toda. Eu agradeço. Beth, pela sua experiência na técnica, qual que você vê que são os maiores gargalos na aplicação da técnica? A manutenção, a determinação, o foco. Se não tiver muito claro o foco e a determinação íntima de mudar, é um gargalo, porque as pessoas ficam no meio do caminho. Quando começa a vir o encantoamento, né, a pressão que vem junto, a tendência maior das pessoas, se não tiver esse foco, a parar a técnica, não ir em frente, deixar incompleta. E pode acontecer de uma pessoa, assim, fazendo a técnica, vamos supor que ela adquire uma dinamização maior dali da vida dela, do tempo dela, nesse um ano, e se estabiliza ali e tem a impressão de que não está andando, mas na verdade ela se acostumou já com um padrão mais dinamizado. Os outros talvez deem um feedback. É que quando chegou na terceira, foi um pouco isso, né? Parecia que, cadê aquilo? Né? Mas porque você já está naquela dinamização. Eu concluí a terceira ainda sem chegar aqui em Foz, né? Quando eu cheguei aqui em Foz, que estava na quinta, como diz assim, rodando a quinta, né? Que aí as coisas começaram a acelerar por essas experimentações que eu tinha. Eu não tinha pego ainda... já tinha sido coordenadora de Casa da Amizade, que leva o povo para o Washington, para participar de congresso, de Rotary, essas coisas todas. Mas não exatamente assim no veio do processo da Conscienciologia. Que é diferente, né? Quando a mim me convidou, eu digo, eita, aqui está um outro viés desse processo de aceleração. E que pegou mesmo assim, uma dinamização diferenciada. Então, assim, eu tenho uma sinalética já e minha senha é o conscienciograma, né? Então, quando tem uma coisa assim, que estou começando a me sentir meio meio com cara de vovozinha além da conta, entendeu? Com umas coisinhas assim, eu digo, está faltando alguma coisa.
O faro já começa a me dizer que eu tenho que rever. E sempre é em algum curso de metria. E uma curiosidade, você que já fez várias vezes, você emenda uma na outra ou tem um tempo de balanço, alguma coisa? É que a gente andou brincando aqui, a gente estava chamando de sono reparador. É um período que a gente faz para análise da técnica, né? Então, assim, você está no estaleiro para reavaliação. Então, cada um de nós aqui já vivenciou também essa experiência de primeiro fazer análise para ver o que fez. E ter as crises, né? Foi complexo, como é que é? Estou lidando bem com a incomplexo, não entro em melex, né? Porque a gente está no reparador, a gente está em melex. Não, melinha, extrafísica, intrafísica, e você começa a mapear e organizar isso, e você começa a fazer assim... Qual é o proveito que eu tirei, mesmo não sendo completista nesse item? Por quê? Aí você faz a avaliação do porquê, né? E qual foi o matabu que aconteceu contigo, e reverter, fazer técnica para você não cair ali. Aí você vai recuperando. Nós temos aqui várias pessoas que estão participando do laboratório grupal da técnica de mais um ano de vida. A Isabel, a Luimara, a Alba, a Mafroy, né, Mafroy? Tem várias pessoas aqui que tá participando junto. Então, a gente está vendo, está consolidando um pouco todas as informações que nós tínhamos individual e nós estamos mapeando aí. João, uma coisa que eu achei interessante aí, que a gente vem discutindo no trabalho, é que com essa fasezinha que tem de balanço entre uma técnica e outra, eu, pelo menos, comecei a ter uma ideia do que como é que funciona mais ou menos o autorrevezamento, sabe? Porque, vendo todas as técnicas que eu já apliquei, tudo que eu fui obtendo em cada uma delas, parece que é como se fosse uma consecução. Olha, tem isso aqui, essa aqui é a primeira etapa, mas você só pode chegar na segunda depois que você passar por ela. Depois que você veio para a segunda, aí na terceira você já vê que aquilo ali era pré-requisito para você chegar naquela terceira. Então, é interessante a gente vendo esse processo aí. E você vai ajustando o ponteiro, né? Porque, assim, quando a pessoa está fazendo... Eu digo por mim, né? Acho que todo mundo também já passou. Né? Você está com um mega projeto. Aí você esquece que tem um processo. Então, você está aqui e já está lá. E aí você bota assim, ó... Você quer ser já no outro dia, desperta no dia seguinte, né? Qualquer coisa parecida. Aí isso vai... A continuidade, a repetição vai trazendo você para a realidade, para o seu ritmo, fazer, não se acomodar, ir fazendo, e você ir ajustando. Cada um no seu, né, no seu viés, no seu fôlego. Porque o que eu posso fazer hoje, quando eu comecei, talvez eu não pudesse fazer. Ia fugir da raia, né, ficar fora. Não, em nenhuma das técnicas que eu apliquei, ou melhor, todas as técnicas que eu apliquei, eu fui até o fim. Não fiquei com nenhuma no meio do caminho. Mas eu tenho uma lista de pessoas que já tentaram várias vezes, que não conseguiram, ficam no meio do caminho, entendeu? Esqueceram até de anotar, e depois, eu estou na técnica, né? Aí volta. Então, assim, falta, entendeu? Essa amarração. Né? Já morri, não sei, entendeu? Beth, aqui na letra A. Sim. Você aqui na página 23, você colocou 18 objetivos, então, elencados como motivadores para a aplicação da técnica de um ano a mais de vida. Na 13ª dessa lista de 18, está reconciliações, né? Promover auto e hétero reconciliações. E na parafatologia, na 4ª linha, você colocou lá assim... na página 20, né, 4ª linha da parafetologia, que está relacionado com isso, o parapsicodrama aplicado nas reconciliações grupo-kármicas. Você poderia dar algum exemplo? Eu falei, já aqui no começo, Rui, eu contei um exemplo que eu tive projetivo, eu estava no início da técnica, no meio dia da segunda técnica, e eu tive várias extrapolações extrafísicas, com os amparadores mostrando o contexto, porque eu tinha 2 questionamentos cruciais, né? Quando eu me entendi de gente dentro do próprio grupo, o grupo clã, né? Assim, unidos venceremos, nem que seja para matar o próximo. Depois, a condição da religião, né? A religião não escapar matar todo mundo, que tal? Mas desde que seja só a minha.
Então, eu comecei a entrar nessa coisa de conflito, eu queria entender isso. Então, comecei aquelas perguntas clássicas. Por que eu nasci nessa família? E aí, a técnica foi me mostrando o extrafísico do porquê, e eu comecei a observar no intrafísico o processo de reconciliação. Aí, então, os amparadores me mostravam uma mesa assim, redonda, com todo o grupo junto, o meu companheiro, as filhas, todas as esposas, todos os filhos e todas as esposas, e meio que dando, e os amparadores assim por trás de cada um deles e mostrando os porquês. Então, assim, quando eu vi aquilo, eu tomei um impacto muito grande e comecei a reverter o quadro, né? Comecei, opa, peraí, vamos ver. Em seguida, entrei no processo de separação e fui movendo a separação com essa lente. Então, na hora da audiência, eu estava lá. Teve um certo momento que o companheiro disse assim, eu não quero as meninas da Conscienciologia. Por exemplo, é um exemplo, né, dessa reconciliação, a hétero também. E eu disse, quem é que está falando? Porque foi ele que me trouxe para a Conscienciologia. Então, essa sinalética, essa forma de ver, foi mostrando o psicodrama extrafísico e as coisas intrafísicas que eu fui vivenciando o efeito. E daí, quando eu comecei a fazer esse questionamento, começou a reverter o quadro do processo em si, do entendimento do grupo, ele também compreendendo, e aquilo foi revertendo e a gente fez uma separação amigável. Que ela começou como solicitada, depois litigiosa e passou a ser amigável. E no final, na última audiência, a juíza fazia assim, vocês querem se separar mesmo? É isso que vocês querem? Porque a gente estava sendo um diálogo, eu de um lado, ele do outro, ele disse, e aí, como é que estão as meninas? E a Conscienciologia, como é que está? Eu digo, joia, vamos... E aí foi acontecendo o negócio, entendeu? Então, foi montado por essas extrapolações, esse psicodrama. E dentro da técnica, eu penso que se eu não tivesse com esse mega foco de entender o processo, talvez eu não tivesse essa oportunidade. Na técnica de mais um ano de vida, deste curso, tem uma variável que eu acho que sem ela não tem sentido. Esse curso ele é difícil, não é um curso muito simples, porque você vai até as últimas consequências consigo mesmo. A variável é a elaboração do código individual de cosmoética e o estabelecimento das cláusulas pétreas. Então, vem à tona aquilo que falta, vem o trafor, o trafar e o trafal. E aí você faz um planejamento daquilo que falta, que é sim ou sim de você priorizar em um ano de vida. Nossa! E aí, vamos correr atrás do prejuízo. Ela é uma das alunas do curso, que ela está falando então, assim. Então, é muito interessante, eu recomendo. Rui, só para colaborar aí no psicodrama, quando o verbeto foi sorteado, eu tive uma projeção, eu estava entendendo que estava dessomando, né? Dessomei com algum problema da região do subscérebro abdominal, e os amparadores mostram todo o processo, como é que foi, tudo, e me levam uma recepção assim com pessoas, muita gente, e veio a ideia que era resultado do processo da assistência, da TENEPS e de tudo isso. E me entrega que isso foi simbólico, até contei para as meninas, né? Simbólico, como se fosse um caderninho, né? Assim, com um caderninho e com várias escritos, né? Mas o que me chamou mais atenção é que tinha, numa folha, tinha assim, desenvolver políticas contra a obesidade. É o que penso eu que está faltando, ou que eu tivesse. Em seguida, na ideia, eu extrafisicamente, veio a ideia que a cláusula pétrea da PROEX me leva para uma segunda sala, eu encontro com o Everaldo Bergosini. E ele fala que também recebeu aquele papel, e eu questiono, o que foi que você entendeu disso? Ele disse a cláusula pétrea da PROEX. Aí, para mim,
é senha, é sinalizador, para que eu identificasse, porque é ele que desenvolveu o trabalho, né, do CPC, do código pessoal. Ele deu um trabalho com a gente na Unicim, nós fizemos na Unicim o nosso código, e com isso me reforçou esse entendimento do foco. Né? Então, se ainda está faltando, é o que ainda tenho para cumprir, se não, é a próxima. Já estou vislumbrando, né, alguma coisa. Nós estamos esperando agora as outras técnicas suas. A Conscienciologia tem centenas de técnicas, né? A gente aprovou plenamente você. E esperamos mais uns 100 aí. Tá certo? Bem, tá certo? Os nossos comerciais. Obrigada a todos e obrigado também às revisoras pela paciência aí com a gente. Obrigado. Hoje tivemos 98 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais, 6 perguntas online e 45 votos presenciais. Na divulgação, temos a AMI com o curso Pacificação Íntima, a Alzira sobre a jornada de conscienciometrologia, o Ivo sobre seminário de pesquisa consciencioterápica, o Otto sobre debate no CAEC e a Eliana sobre a exposição Hércules Galó. Agora com vocês o Fernando sobre o programa Amigos. Solicitamos a todos objetividade na divulgação. Boa tarde a todos. Queria comunicar aos associados do programa Amigo da Enciclopédia que estão com dificuldade, alguns encontrando dificuldade, para acessar o HoloServer. Então, nós queremos informar que nós estamos com um problema momentâneo aqui na região da Cognópolis, com a operadora aqui de internet. Então, muitas vezes você vai acessar o HoloServer e o problema não é na sua máquina, na sua comunicação, no seu provedor. É aqui de acesso ao CAEC. As equipes técnicas do CAEC, operadores, já estão trabalhando para normalizar isso o mais rápido possível. E nós achamos que vamos normalizar isso com rapidez. Também lembrando que domingo nós temos o sorteio mensal do programa Amigo da Enciclopédia. Vamos sortear cursos e livros. Então atualize a sua assinatura. O pessoal de abril, de março ainda que não renovou, e o pessoal que vai vencer agora em maio também. Nós agradecemos. Boa tarde. Eu convido você a participar do curso Pacificação Íntima, que ocorre no próximo dia 13 de maio, no campus do Discernimento, na sala de aula da ACIP. Esse é um curso que será dado pelo professor Mário Oliveira e por mim, onde eu vou estar, é um curso de só um dia. Então, na parte da manhã, eu vou estar apresentando os resultados de autopesquisa na saída do belicismo em direção ao perfil da paz, né, a postura da paz. Então, passa pelo estudo dos valores anacrônicos, quais eram as nossas afiliações ideológicas no passado, nossos ismos. E na parte da tarde, então, o professor Mário Oliveira estará ensinando a gente a montar campos bioenergéticos para pacificação de ambientes e para limpeza de rastros pensênicos. Eu aguardo vocês lá. Esqueci das inscrições, né? Diretamente na CIP, no período da tarde, com a Mércia, ou então comigo, a Mi, ou com a Bárbara Maia. Obrigada e até lá. Olá, pessoal. Gostaria de convidá-los a participar da primeira Jornada Internacional de Conscienciometrologia, que acontecerá nos dias 6, 7 e 8 de julho, aqui em Foz do Iguaçu. O professor Albert vai falar sobre um conferencista. Então, só como exemplo, pessoal, um dos conferencistas é especialista em paragenética. Ele é o professor Alexandre Carlone e vai apresentar o trabalho Técnica do Paragenograma Pré-Ressomático. É imperdível aí. Maiores informações e as inscrições serão feitas na recepção do CAEC. Obrigado. Pessoal, muito boa tarde. Gostaria de convidar a todos para o 8º Seminário de Pesquisa Consciencioterápica, que vai acontecer domingo agora, às 15 horas, no campus da OIC. Nós vamos ter aí a professora Simone Zolé falando sobre paradigma consciencial e humanização dos hospitais, a professora Luziane Medeiros falando sobre autonomia consciencial e a professora Márcia Eblin falando sobre síndrome de burnout. Então, repito, domingo agora, dia 6 de maio, às 15 horas, no campus da OIC. O evento é com total gratuidade.
Boa tarde a todos. Gostaria de fazer um convite para os tertulianos e também os teletertulianos para participar do debate este domingo, 6 de maio, às 15 horas, no Salão Verde, aqui anexo ao restaurante, aqui no CAEC, com o tema Interação, Poliglotismo, Parapsiquismo. Nós estaremos conduzindo esse debate para a troca de experiências dos labcons de cada um dos participantes, para poder entender melhor como ocorrem o autodesenvolvimento parapsíquico no exercício do poliglotismo e também a vivência dos fenômenos parapsíquicos durante o aprendizado de idiomas. Espero contar com a presença de todos. See you there. A bientôt. Boa tarde. A gente quer reforçar o convite para quem ainda não foi conhecer a mostra fotográfica Hércules Galó, Trajetória de um Empreendedor Evolutivo, que está na holoteca, esperando a visita de todos vocês. Ela vai ser prorrogada, inicialmente iria até 13 de maio, vai até julho provavelmente. Então, quem não visitou ainda, aproveite, vale a pena e convide seus amigos também. Obrigada. E para amanhã teremos o verbete Síndrome do Conflito de Paradigmas, a especialidade Parapatologia, de autoria da professora Juliana dos Remédios. Obrigado pela sua presença e até amanhã.